Olá, meus queridos irmãos, prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Chegou o nosso dia para a gente meditar na palavra de Deus e hoje nós vamos começar a Epístola de Judas, tá ok? Uma cartinha bem pequena também, deixa eu olhar aqui, tem 25 versículos, tá? É uma carta pequena, mas uma carta que ela é muito importante, tá bom? Para a própria fé. Tanto é que o tema desta epístola é a defesa da fé, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui em Judas. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos guie, Deus nos ajude nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos tua bênção, tua direção. Fala conosco através da tua palavra. Abençoa cada um que está vendo, ouvindo esta mensagem. Que esse estudo seja de edificação para suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos tratar do verso de 1 a 4, tá ok? Então, é o trecho que nós vamos trabalhar, tá ok? Hoje. Vamos lá então. Diz assim, versículo número 1, porque só tem um capítulo, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso que eu falei sobre a defesa da fé, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Gente, a Epístola de Judas, ela foi escrita por Judas, um dos irmãos de Jesus, tá bom? Um dos irmãos de Jesus. E a mensagem de Judas é uma das mais severas do Novo Testamento, porque foi ocasionada pela apostasia na igreja primitiva, tá bom? Assim, só um detalhe, né? Aqui não é Judas Iscariotes, vocês vão lembrar que Judas Iscariotes morreu, enforcado, né? Aqui é um outro Judas, tá bom, gente? Eu já vi algumas pessoas, às vezes, perguntando isso aqui para mim, tá bom? Muito bem. Então, Judas escreve uma carta, assim, bem pesada, tá bom? Heresias estavam ameaçando a igreja. E estas heresias, elas eram perigosas, tá bom? E isso fez com que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, escrevesse esta pequena carta de advertência, insistindo com seus leitores sobre a defesa da fé, que eu acabei de falar para vocês. Vários falsos profetas já tinham se introduzido na igreja. Então imagina, a igreja ali bem no começo, mas infelizmente falsos profetas acabam invadindo, né? E Judas descreve como estas heresias prejudicavam a igreja, porque só conduzia a uma vida de pecado. Então por isso que esta pequena cartinha ela era importante para aquela época. E essa carta ela foi escrita em um contexto, como eu falei para vocês, de grave crise espiritual na igreja. E ela foi escrita mais ou menos entre o ano 65 e 68 depois de Cristo. Tá bom? Qual era o problema central do livro? Então, o grande problema enfrentado por Judas
Não era perseguição externa, tá? Era uma corrupção interna dentro da igreja. Então começaram a surgir falsos mestres, pessoas que estavam distorcendo a graça de Deus. Havia libertinagem e, principalmente, pessoas negando a autoridade de Cristo. Por esses versículos que nós começamos a ler, vocês já fazem ideia da situação que estava ali. Então, Judas escreve uma carta curta, porém urgente, para despertar a igreja. E aí, então, o tema central da epístola, tá bom? É a defesa da fé, tá bom? E é interessante que Judas, ele clama para os cristãos, que diz assim, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Judas está chamando para uma batalha espiritual. Olha, gente, nós temos que lutar contra estes falsos mestres que estão distorcendo a graça, que estão sendo libertinos, que estão negando a autoridade de Cristo. Temos que lutar contra isso, porque o que eles fazem realmente é um pecado muito grande, tá bom? Muito bem, vamos pensar um pouquinho agora aqui dos versos de 1 a 4, um pouco mais de detalhes, só para a gente entender esse trechinho de Judas, tá bom? No primeiro versículo, então nós temos aqui uma identidade firmada em Deus, tá bom? A identidade de Judas, ela está firmada em Deus. Por isso que o primeiro versículo diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Interessante, nós temos aqui algumas verdades importantes. Primeiro, ele diz chamados, tá? Então, a salvação começa em Deus, somos chamados por Deus, tá bom? Além de chamados, ele também diz que somos amados. A igreja, ela é sustentada pelo amor do Pai. E o texto também diz que somos guardados. São 3 palavras importantes que aparecem aqui nesse comecinho. E esse guardados é a segurança que o cristão tem em Cristo. O que a gente aprende aqui nesse primeiro versículo? Antes de falar de batalha espiritual, você vê que Judas lembra a igreja de quem ela é em Deus. O que nós somos em Deus? Somos chamados, somos amados e somos guardados. Então é muito importante a gente compreender a nossa identidade em meio a esses conflitos provocados pelos falsos mestres, tá bom? No verso número 2, nós temos aqui uma bênção para tempos difíceis. O versículo diz que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, tá? Veja que Judas não deseja apenas acréscimo, mas ele deseja multiplicação. Em tempos de confusão espiritual, a igreja precisa se apegar à misericórdia para poder suportar as lutas. A igreja precisa se apegar à paz para não se perder em meio a estas heresias. E a igreja precisa se apegar ao amor para não endurecer, né? Nós temos que tratar as coisas, nós temos que tratar com os falsos profetas, enfim, mas utilizando sempre o amor para que as coisas não sejam as coisas não sejam transformadas numa guerra de espada, tá bom? A resposta cristã ao erro não é o ódio, mas firmeza com graça. Às vezes a gente vai querer combater os hereges com ódio, né? Não é com ódio, mas com firmeza e com graça. Bom? Ainda aqui no versículo número 3, ou melhor, agora sim no versículo número 3, nós vemos aqui uma mudança urgente de assunto. Você vê que Judas se identificou, Judas fez a saudação
E Judas não pode perder muito tempo. Aí ele entra já no verso número 3, ali com uma mudança incrível de assunto. Então ele diz assim: quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Veja que Judas queria escrever algo edificante, mas o Espírito o conduziu a um alerta urgente. Ele diz: foi-me necessário escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé. A palavra batalhar aqui significa defender, significa permanecer firme, não negociar a verdade. Infelizmente, alguns cristãos negociam a verdade. Isso é terrível. E Judas está falando assim, vamos batalhar. Vamos defender a fé cristã. Vamos permanecer firmes. Não vamos negociar a verdade da palavra de Deus. Gente, há momentos em que a igreja precisa parar de apenas celebrar e a igreja precisa começar a vigiar. Tá? Há momentos que a igreja precisa parar de apenas celebrar, mas a igreja precisa começar a vigiar um pouco mais. Porque se a igreja não vigiar um pouco mais, facilmente as heresias e todas as mentiras. E olha que nós vivemos numa época de tantas heresias, tantas igrejas que estão aí falando. Tem uma hora que a gente já nem sabe mais quem está falando a verdade, não é? Confusão total. Por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Veja, gente, eu estou lendo com vocês o texto, explicando as palavras, porque eu não quero falar de mim mesmo. Eu não quero falar o que se passa na minha cabeça como se fosse a coisa... Não, eu quero explicar para vocês o que Deus revelou e o que é que está escrito na Bíblia. Entendeu? Então a Bíblia está falando para a gente que nós temos que batalhar, ou seja, temos que defender a fé cristã, porque facilmente lobos podem se apoderar, não é, da igreja de Cristo e provocar um estrago, não é, onde prejudique a fé cristã. Tá bom? Muito bem. Ainda no versículo número 3, a parte B, a fé é um depósito sagrado. Por isso que o versículo diz: pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue aos santos. A fé é um depósito sagrado. Uma vez por todas, a fé não pode ser alterada. Quando eu falo fé, eu estou falando, nós não podemos alterar, por exemplo, a divindade de Jesus. Nós não podemos alterar a autoridade de Jesus. Nós não podemos acrescentar algo à fé cristã. Entende? É nesse sentido que nós devemos preservar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é um depósito que foi entregue nas nossas mãos. Por isso que não há um novo evangelho. Não há adaptação moral da verdade. Não há. O evangelho, ele não evolui, mas ele transforma o coração das pessoas. O mesmo evangelho que nós estamos pregando hoje é o mesmo evangelho que foi pregado há 50 anos atrás, 100 anos, 200 anos atrás. É o mesmo evangelho. Nós não podemos mudar a revelação de Deus, tá bom? No verso número 4, aqui, que nós vamos até aqui só, diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Interessante, estes que foram introduzidos na igreja, né, que provocam dissimulação, eles entram escondidos. Eles parecem espirituais, mas eles distorcem a graça de Deus.
Aí o texto diz: transformam a graça de Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja bem, duas marcas do falso ensino: graça sem arrependimento e Cristo sem senhorio. Pronto, tá aí. Duas marcas do falso ensino. Gente, onde Cristo não governa, a fé se torna apenas discurso religioso. Vamos lá, vamos concluir nossa palavra aqui de Judas. Judas nos ensina que a igreja é amada e guardada por Deus. Porém, a igreja precisa estar vigilante. A fé, ela é preciosa e inegociável. E Cristo deve permanecer como Senhor absoluto. Tudo que foge disso é heresia. São ensinos de falsos mestres tentando prejudicar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é isso que eu quero passar para vocês nesse comecinho de estudo sobre Judas. Combinado? Forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.